Descubra como são feitos os diplomas na UFPR. Universidade Federal do Paraná adianta provas do vestibular. Conheça mais sobre a Tessera, um dos únicos projetos formativos em dança das universidades federais do Brasil e que está de aniversário. Protesto ao governo interino de Michel Temer ocupa espaços do Ministério da Cultura em várias cidades do país. A primeira ocupação aconteceu em Curitiba. O Com TV está no ar. Olá, está no ar o Com TV, um jornal produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social da UFPR. Bom, quem está quase se formando já deve estar sonhando com o diploma. Confira como é feito o documento. Produzidos na imprensa da Universidade Federal do Paraná, os diplomas de quem se forma na instituição são feitos de maneira tradicional. Dos 40 funcionários que trabalham no local, apenas 3 são responsáveis pela produção dos certificados. Zeco é um deles. Ele trabalha na imprensa há 25 anos e conta que são necessários de cerca de 15 dias para que sejam feitos 8.000 diplomas. Então é um trabalho assim bastante técnico, né? E tem que ser preciso. Então eu não posso, visto que um diploma impresso lá há 30 anos, ele tinha um tom de azul aqui, por exemplo. Eu não posso colocar qualquer azul aqui que eu vou estar fugindo daquilo que a universidade sempre entregou. A impressão dos diplomas usa um tipo de filme chamado de fotolito, que adiciona uma cor ao papel de cada vez. Como são usadas 8 cores para fazer o diploma, é preciso encaixar manualmente na impressora um fotolito de cada vez e passar cada diploma 8 vezes na máquina. Todas essas cores são secretas para impedir falsificações. A veracidade do diploma é muito importante, por isso são usadas várias medidas de segurança. Um relevo aqui, tipo uma marca d'água aqui, tá? Esse daqui ele não é simplesmente jogado ali. Ele tem uma posição correta. Também é um item de segurança, assim, que te dá uma questão de veracidade, assim, olha, isso daqui é autêntico. Todo esse trabalho é feito com precisão. Cada diploma passa pelos olhos atentos de Zeco, que descarta qualquer documento fora do padrão da universidade. Mesmo sendo um trabalho difícil e até mesmo perigoso, ele sente orgulho do que faz. Eu acho que isso daqui é meio fora a simbologia, assim, ele, né, é um negócio assim que ele tem que ser bonito. E é interessante, assim, que mais pessoas saibam, assim, do cuidado que a gente tem, dessa preocupação, né, de, olha, o cara fez um negócio lá que não foi tão trabalhoso quanto eu aqui, enquanto a minha trajetória como aluno aqui, mas ele teve um trabalho, assim, também, e o cara se preocupou de me entregar um negócio bacana. A imprensa também é responsável pela confecção de livros, teses de doutorado e até design de cartazes. De acordo com Mônica Ardiomani, o mesmo cuidado tido para fazer os diplomas existe nas outras produções. Eu, como servidora aqui, espero que a gente possa continuar evoluindo, né? A gente faz não só materiais administrativos, né? Por exemplo, que são usados pelo hospital, né? Mas a gente faz também a produção gráfica de materiais científicos, de pesquisa, né? Então, assim, é um serviço importante. Apesar da pouca visibilidade, o trabalho desses profissionais é essencial para que o término do curso seja tão especial quanto o início. A imprensa da UFPR fica na Rua Bom Jesus 650, dentro do campus de Comunicação Social da universidade. A preparação para o vestibular anda a todo vapor. Neste ano, a Universidade Federal do Paraná adiantou a data das provas. Confira o que muda para os estudantes. O vestibular da Universidade Federal do Paraná, que normalmente é realizado em novembro e no começo de dezembro, foi adiantado este ano para o final de outubro, no dia 23, e no final de novembro, nos dias 27 e 28. A mudança tem a intenção de os vestibulandos poderem acompanhar a segunda fase do vestibular de maneira mais direta, conseguindo visualizar as correções e entrar com recursos caso discordem das avaliações por um período mais longo que o dos anos anteriores.
Para os estudantes, essa mudança afeta a rotina e o ritmo dos estudos, com 2 semanas a menos de aulas, devido ao adiantamento do vestibular. Agora, essa diferença de 2 semanas, como vocês já falaram, ela faz bastante porque em 2 semanas eu conseguiria fechar uma apostila de questões, principalmente das minhas específicas, que é mais fácil para eu focar, e isso atrapalha bastante. O ritmo dos cursinhos é exigente e os estudantes precisam seguir uma rotina regrada durante o ano. A gente tem aula, né, a semana inteira, e no sábado tem revisão, e tem 4 simulados durante o ano. É cansativo, mas acho que já tá todo mundo adaptado, que tem que ser assim. E é muito conteúdo, é muita matéria, então acaba dentro. A ação dos estudantes não se resume apenas às salas de aula. Em alguns casos é recomendado também o acompanhamento profissional. Então, geralmente, o que acontece nesse período? Aumenta a ansiedade e o estresse, consequentemente surgem doenças físicas e psicológicas, sintomas de doenças físicas mesmo, como às vezes alteração na pele, gastrite, tontura, desmaios e aspectos psicológicos também. Tensão muscular é muito comum. Então a gente precisa fazer uma preparação para que aquele estudante aprenda estratégias de enfrentamento do estresse e da ansiedade. Apesar do adiantamento das provas e das dificuldades vividas pelos estudantes, o sonho da aprovação no vestibular da UFPR continua. Uma faculdade, que você não tem que pagar e os professores são ótimos. É um sonho desde pequeno, assim, porque os meus pais fizeram tudo, então é um sonho muito grande fazer federal. A Tessera é um dos únicos projetos formativos em dança das universidades federais do Brasil. Em 2016, ela completa 35 anos de atividade. Veja como foram as comemorações. Tessera, Companhia de Dança Moderna da Universidade Federal do Paraná, completa 35 anos em 2016. Nesse aniversário, está realizando diversos eventos e atividades para o público geral. A coreógrafa Cristiane Wozniak comenta sobre as comemorações. O que seria comemorar esses 35 anos com muita dança, com palestras, com mesas redondas, discutindo dança, discutindo o corpo na contemporaneidade. Nós temos mais de 170 obras coreográficas e aí a gente tinha que recortar pelo menos assim um mapeamento desses 35 anos, aquilo que mais nos identificasse, tivesse um significado para a gente além da história, mais estético, mais semiótico. Uma das ações realizadas é a exposição Intermediações, que fica em cartaz até o final de junho no Museu de Arte da UFPR, o MUSA. A mostra é dinâmica e feita a partir de processos de criação em dança, como figurino, iluminação e trilha sonora, ao trazer elementos que remontam algumas obras produzidas pela Tessera ao longo dos anos. Há uma imensa curiosidade de ver como que dança está sendo reportada num espaço de museu, onde naturalmente ou estereotipicamente você pensa que há quadros pendurados em paredes. Então, nesses ambientes que a gente construiu, você tem um pouco da história da Tessera, um pouco da identidade coreográfica e muito do material de cena, que é o que a gente gostaria de estar expondo. Os adereços, os figurinos, e eles têm vida. E uma das coisas importantes dessa nossa exposição é a fluidez dela, é o dinamismo. Todos os dias, às 16 horas, acontece uma performance. Então, é como se fosse assim, se tridimensionalizasse aquela obra, não pelo vídeo, e sim pelo elemento que está ali performando trechos de obras que estão ali expostas. Com pouco mais de um mês de exposição, a mostra que comemora os 35 anos da Tessera é a segunda mais visitada da história do Museu de Arte da UFPR. A Tessera é também o único projeto com esses moldes nas universidades federais do Brasil. Fundada no Departamento de Educação Física da Federal, hoje a Tessera é vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da universidade. Além de realizar espetáculos ao longo do ano, também produz pesquisas e fortalece a arte da dança no cenário nacional. Bailarina da Tessera há 17 anos, Ellen de Aguiar comenta a experiência. A Tessera trabalha especificamente com dança moderna, mas tem um trabalho muito diferenciado dentro da dança moderna, colocando elementos de emoção e interpretação teatral. Então, a gente está constantemente aprendendo. Então, a nossa vida de bailarino, rotina de bailarino, é aprendizagem assim constante. Por estar dentro da universidade, a companhia tem a garantia de ser um projeto a longo prazo. Segundo o diretor da Unidade de Dança da UFPR, Rafael Pacheco, manter o ensino da dança moderna contínuo é uma alegria e um desafio.
Eu acho que a palavra é luta, é resistência. Esses 35 anos não foram fáceis, mesmo na questão arte, dança moderna, mas como na questão também de o convencimento e o reconhecimento dessa arte desenvolvida dentro de uma instituição de ensino federal. Então a palavra é luta, resistência e principalmente acreditar num projeto. As audições para fazer parte da Tessera acontecem sempre ao início do ano e são abertas a bailarinos da comunidade interna e externa. A exposição é aberta ao público e vai até o dia 30 de junho, de segunda a sábado, no Museu de Arte da UFPR, que fica no prédio histórico da universidade. A entrada é franca. Em protesto ao governo interino de Michel Temer, espaços do Ministério da Cultura estão ocupados em várias cidades do país. A primeira a ser ocupada foi a sede do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, em Curitiba. Na manhã seguinte à posse de Michel Temer, cerca de 30 pessoas da classe artística ocuparam a sede do IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Curitiba. Eles protestavam contra a extinção do Ministério da Cultura e contra o governo interino de Temer. Desde então, os manifestantes organizam passeatas, eventos culturais e assembleias para discutir os próximos passos da ocupação. Esse é um espaço de formação política. Aqui tem gente que é de movimento, tem gente que é organizada, que tem mais militância, só que tem gente que está chegando agora, está conhecendo agora. Então esse processo de fazer assembleia, de constituir uma democracia interna, uma horizontalidade, uma pluralidade de vozes, é um processo ao mesmo tempo dificultoso, só que ele é poderoso demais. Lila tem 12 anos e participa ativamente da ocupação. Além de frequentar o IFAM durante os períodos em que não tem aula, ela participa dos atos e das atividades culturais. E por que você resolveu participar dessa ocupação? Olha, eu acho que, assim, o pessoal tem que ter força nessa luta, porque enquanto o Temer não cair, a gente tem que estar lutando pelos nossos direitos, porque esse governo não vai ser bom pra gente. Mesmo depois de Temer ter recuado em sua decisão e recriado o Ministério da Cultura, as ocupações de espaços ligados ao MINC continuam em ao menos 21 estados brasileiros. A ocupação resiste, a ocupação avança por todo o país, porque a nossa pauta, a nossa luta é muito mais do que a cultura. A nossa pauta é do lado dos movimentos sociais, defesa da moradia, defesa do Sistema Único de Saúde, contra o desmonte da Petrobras e do Estado. Então a nossa luta é muito mais plural do que apenas o setor cultural. Apesar da ocupação, os manifestantes não estão bloqueando as atividades do IFAM, que continua em funcionamento. De acordo com Guilherme, não há previsão para o fim do protesto. Nossa previsão é quando o governo Temer cair. Aí a gente sai tranquilamente. E agora a gente vai para a redação conversar com o repórter João Rain. Ele vai contar para a gente quais são os destaques do Jornal Comunicação nessa semana. Olá, João. O que está rolando no portal? Olá, Arthur. O Jornal Comunicação essa semana fala sobre a lotação e a falta de horários dos ônibus Intercamp da universidade. Ainda sobre o UFPR, projetos são desenvolvidos pelos alunos para incentivar a economia solidária na comunidade. E em Curitiba, centros de educação infantil foram fechados, deixando pais e mães sem creches para os filhos. É com você, Arthur. Ok, muito obrigado pelas informações, João. Lembrando que você pode acessar todas essas informações no site do Jornal Comunicação. O Com TV fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá!